Bom dia, então, a todos. Tá? Coloquem lá na página, eu deixei a página lá no chatzinho, mas vou falar aqui novamente. Coloquem, quem não pegou lá, a página 42, e nós entraremos, então, em vozes verbais, que é a última parte da nossa análise sintática, tá? Então, quando nós falamos em vozes verbais, são as Pode fechar o microfone, tá, gente? Tá dando eco aqui. Quando nós chamamos de vozes verbais, são as vozes do verbo, que nós temos três tipos de vozes verbais, tá? De como ela é colocada. Às vezes as vozes, elas podem, tudo é referente ao sujeito, né? Quando ele é agente, quando ele é paciente, quando ele é reflexivo. Então a gente tem que ter uma ideia muito clara dessas vozes verbais por meio de como a gente passa ela a ativa para passiva, quando ela se torna reflexiva. Então a gente tem que começar a olhar a forma de como ela é colocada. Então vamos prestar atenção, por favor, nesse conteúdo. Depois vocês só marquem, vai ser o conteúdo da nossa próxima provinha, do nosso próximo trabalho, tá? Então, eu só quero que vocês marquem tudo que vocês tiverem dúvidas e depois nós voltamos, tá? As vozes verbais ou vozes do verbo, como é colocado, são a forma como os verbos se apresentam na oração a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe ação, né? E dentre elas nós temos três tipos, como eu mencionei para vocês anteriormente. Olha, eu tenho a voz ativa, passiva e a reflexiva. Como que nós vamos ver cada uma delas aqui? Isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado e já começar a analisar a partir do verbo, tá? Essa daqui não, mas essas aqui a partir do verbo. Na voz ativa, o sujeito é o agente da ação. O que quer dizer agente da ação? É quem pratica a ação. Olha só, ele tem a ordem direta, a ordem ativa, como se diz, né? Não tem outro termo. Um exemplo, vi a professora. Eu vi a professora, no caso está escrito ali, né? Olha só o verbo como ele está colocado aqui, ó. Então, eu tenho essa parte aqui, eu tenho o meu sujeito, tá? Eu tenho o verbo e tenho o meu objeto. Percebam que esse objeto aqui, ele é direto, não porque não tem a preposição. Esse azinho aqui é um artigo, tá? A voz, quando eu passo ela de voz ativa, vocês podem perceber que o sujeito está aqui, ó, foi ele quem viu a professora, tá? Então, ele é o agente da situação, ele que praticou a ação de ver a professora, tá? Quando eu falo em voz passiva, o negócio já muda, tá? O sujeito, ao invés de fazer a ação, olha só, ao invés de fazer a ação, ele vai o quê, gente? Sofrer a ação. Mas como que o sujeito vai sofrer a ação? Olhem só o exemplo. A professora, olhem aqui, a mesma oração, estão vendo? A professora foi vista. Olhem só. Como aqui é um sujeito oculto, né? Aqui também vai se tornar oculto. Então, a professora foi vista. Então, o que era antes aqui, ó, ele se torna um sujeito paciente, né? E automaticamente ele sofre ação, porque foi ela que foi vista. Percebam agora o verbo. Olha só, eu tenho o verbo ver aqui, e aqui eu tenho uma locução verbal, porque eu tenho o verbo foi, mas vista, mais o particípio, né? Então, aqui a gente pode perceber que eu tenho uma locução, porque eu tenho esses dois verbos aqui, dando ideia de uma ação. Ok. E na voz reflexiva é quando ele pratica a ação
e sofre ação, tá? Ele pratica e sofre. Ele não tem um agente paciente lá, né? Ele não tem um sujeito paciente. Ele mesmo vai praticar a ação e vai sofrer a ação. Um exemplo: vi-me ao espelho. Ele se viu no espelho, não viu ninguém. Entenderam? Então, isso aqui, indica que ele está se vendo no espelho, ele está agindo, ele está praticando e está sofrendo. E esse pronome aqui, ele indica bem essa questão reflexiva, tá? Vamos agora ver um por um para ficar mais claro. Na voz ativa, o sujeito é agente. Olha ali, ó. Na voz ativa, o sujeito é agente, ou seja, que pratica ação, ele que faz a ação. Bia tomou o café da manhã logo cedo. Bia tomou o café da manhã. Quem toma algo. Então, aqui eu quero que vocês prestem atenção que nós temos um objeto direto, tá? Nós temos um objeto direto. Aspiramos a casa toda. Nós aspiramos a casa toda. A casa toda, aqui é o objeto direto, tá? E olha só como nós temos aqui o sujeito, quem praticou a ação, porque foi ela quem tomou, ok? Olhem só. Aspiramos, aqui nós temos um sujeito oculto, né? Nós aspiramos. Então, é ela quem praticou e foi para o objeto. Já fiz o trabalho. Ó, e percebam sempre o verbo, gente, ó. Olha só o verbo, aspiramos, né? Nós temos um único verbo de ação aqui, ó. Né? Nós não temos locução. Já fiz o trabalho. No caso aqui também eu tenho um sujeito oculto e aqui eu tenho um objeto. Até aí tudo bem, tá fácil, né? Então, quando eu tenho, olha só, eu tenho essa ordem aqui quando eu tenho a voz ativa. Bia é sujeito mais verbo de ação mais o objeto direto. Eu tenho aqui sujeito oculto mais o verbo de ação mais o objeto direto. Eu tenho aqui o sujeito oculto, o verbo de ação e mais o objeto direto, tá? Se vocês quiserem ir fazendo assim, ó, só para você identificar, não vou conseguir escrever com isso aqui. Sujeito mais verbo, né, de ação mais o objeto direto. Ui, feio. Tá? Então, essa ordem aqui, ó. Se vocês já quiserem entender, já começar a se condicionar isso, perfeito, tá? Na voz passiva. Então, a voz passiva, nós temos dois tipos de vozes passivas, tá? Na voz passiva, o sujeito é paciente. Aquilo que ele no outro que ele é o agente, aqui ele se torna paciente, passivo. Ele que recebe a ação. Então, ele não pratica, mas recebe a ação, diferente do outro, tá? Olha só, a vítima foi vista ontem à noite, né? Quem foi vista ontem à noite? A vítima. Olha só. Então, aqui eu tenho um sujeito paciente, porque foi ela que foi vista, foi ela que foi ela quem sofreu a ação. E olhem o verbo. Conseguiram perceber o verbo anterior com este verbo aqui? Olha só, eu tenho o verbo ser, estar e ficar, no caso aqui ser, né? Mais o particípio, ontem à noite, né? Então, ali não é um complemento, só temos aqui os objetos, os adjuntos adverbiais. Aumentou-se
a vigilância desde ontem. É a mesma coisa como se eu dissesse assim, ó, foi aumentada, a vigilância foi aumentada desde ontem, tá? Só que essa partícula aqui, ó, a gente diz que ela é uma partícula apassivadora, tá? Porque ela é da passiva. Como é que eu descubro isso daqui, professora? Como eu acabei de falar para vocês. Quando eu tenho o verbo, olha aqui, ó, aumentou mais a partícula passivadora, nós chamamos de sujeito paciente. E como é que eu vou saber disso? É só como eu fiz com vocês aqui, ó. A vigilância foi aumentada desde ontem. Se ela foi aumentada, olha só, eu consegui transformar ela nisso daqui, na voz passiva, então eu consigo entender que ela é passiva. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque esse pronome se aqui, ele tem várias funções dentro da língua portuguesa, né? A gente às vezes costuma dizer com os alunos, né, principalmente do ensino médio, que daí estão mais direcionados a isso para escrever para redação, tal, mas você já tem que se acostumar também a entender que o nosso pronome, esse pronome se aqui, ó, ele tem várias funções dentro da língua portuguesa. A função dele aqui no caso é ser passivo, ele está na voz passiva, tá? Depois, agora, a voz passiva pode ser tanto analítica quanto sintética. Analítica é quando eu tenho esses dois verbos aqui, ó. Tá? A locução, o verbo mais o particípio, que é uma locução verbal. E quando eu falo sintética, é quando ele tem esse C aqui, que ele dá essa ideia do passivo sintético, tá? Formação da voz passiva analítica. A voz passiva analítica, agora isso aqui eu queria que vocês marcassem lá na apostilinha de vocês, porque é uma regrinha, tá? Ela é uma regra. A voz passiva analítica, ela é formada por sujeito paciente, né, quem sofre a ação, mais o verbo auxiliar ser, estar, ficar. Tem outros, mas esses são os mais comuns, tá? Que são esses verbos aqui, nós chamamos de verbo de ligação, mais o verbo principal conjugado no particípio, né, como vista ali que eu coloquei, mais agente da passiva. Olhem só. Então, olhem aqui, ó. O café da manhã foi tomado por Bia. Eu estou transformando aquela voz lá anteriores, né, a voz ativa na voz passiva, tá? Olhem só, o café da manhã foi tomado por Bia. Aqui o café da manhã é o meu sujeito, ó, meu sujeito paciente, mais o verbo auxiliar foi, tá? Mais o particípio, que daí se torna uma locução verbal. E por Bia, logo cedo, eu tenho o meu agente da passiva, tá? Então, isso daqui, gente, olha só como é a formação dele. Coloquei tudo aqui, ó. Sujeito paciente, o verbo na locução ser, estar, ficar, ó, foi, né? Tomado por Bia. Tomado foi o particípio, por Bia, agente da passiva. A mesma coisa acontece aqui, ó. A casa toda foi aspirada por nós. A casa toda foi aspirada por nós. Eu tenho a casa toda, que é o meu agente da passiva, né? O meu agente paciente. Eu tenho foi aspirada, minha locução verbal. Certo? E depois, por nós aqui, eu tenho o meu agente da passiva, porque foi ele quem aspirou a casa. Olhem só, gente. Então, o agente da passiva, ele sempre vai ser introduzido pela preposição por. Tá vendo? Olha só, são macetezinhos que vocês têm que começar a entender, ó. Por. Ó, o trabalho foi feito por mim.
sujeito, aí eu tenho a locução verbal e eu tenho o agente da passiva. Olhem só. Mais uma vez a preposição por, olhem só. Que legal, tá? Então, ele é sempre introduzido, o agente da passiva vai ser sempre introduzido ou pela preposição por ou pela. Pela ou pelo, depende, né? De como ele... de como pede a regência ali, tá? Ó, ai, não consigo escrever, saco. Tá? Pelo ou pela, enfim, tá certo? Vamos lá. Na formação da voz passiva sintética. A voz passiva sintética, também chamada de voz passiva pronominal, porque ele vem no pronome ser, né? Como eu falei para vocês aqui, ó. Ele é formada por verbo na terceira conjugação, sempre na terceira pessoa, do singular ou do plural, mais o pronome passivador ser, como eu mencionei anteriormente, mais o sujeito paciente. Olhem ali, ó. Exemplo. Tomou-se o café da manhã logo cedo. Tomou-se. Ele já não é mais introduzido pelo por, certo? Então, ele não vai ter mais o por, não vai ter mais o pela, nem o pelo, tá? Ele vai ser só dessa forma. O pronome aqui é que vai indicar se ele é ou não o nosso pronome apassivador. Então, assim, ó, o café foi tomado logo cedo. O café da manhã foi tomado logo cedo, tá? Então, se eu conseguir transformar isso, ele é apassivador. Aspirou-se a casa toda. A casa toda foi aspirada. Se eu consigo, né, colocar, olha só, ele é um apassivador. Já se fez o trabalho. Então, esse ser aqui, ó. Esse ser aqui, por que ele está aqui? Porque eu tenho né? Porque eu tenho um advérbio aqui, logo, pronome, segundo a regra da colocação pronominal. Quando eu tenho o pronome, o advérbio que é uma palavrinha ima, né? No caso, o advérbio aqui, ele sempre vai anteriormente. Então, já se fez o trabalho já foi feito, tá? Então, a gente conseguindo colocar na voz analítica, a gente consegue perceber que esse ser, então, ele é um pronome apassivador e não outra função, tá? Na voz reflexiva, quando eu tenho um sujeito quando eu tenho uma voz reflexiva, é quando o sujeito pratica a ação e quando ele recebe a ação também, tá? Então, na voz reflexiva, o sujeito é agente e paciente. Então, ele faz e ele recebe ao mesmo tempo, uma vez que ele pratica e recebe a ação. Exemplo, a velhinha sempre se penteia. Ela se penteia. Ela não tá penteando ninguém. Ela tá se penteando, tá? Eu me cortei hoje. Eu me cortei com a faca, por exemplo, hoje. Então, a ação, eu fiz ação em mim mesma. Então, eu não fiz ação em ninguém. Eu não cortei a Milena com a faca, por exemplo, né? Eu cortei a mim mesma. Eu estava cozinhando e cortei. Então, a própria ação se refletiu no próprio sujeito, tá? Então, a isso nós chamamos de reflexiva. É o reflexo. Ele faz e ele recebe a ação. Ele não fez a ninguém, tá? Agora vamos para a formação. Isso aqui também é legal, tá? Se vocês quiserem colocar aí na apostilinha de vocês, lá na página... Deixa eu colocar aqui. Ah, eles não têm aqui. Beleza. Coloquem num cantinho aí, na página 42, que tem ali a parte que fala, né, da reflexiva, qualquer cantinho que vocês encontrarem aí, essa formação aqui, ó. A voz reflexiva é formada por
Verbo na voz ativa, mais pronome oblíquo, me, te, se, nos e vos. Esses são os pronomes que são reflexivos, tá? Então, coloquem aí. Que serve de objeto direto. Gente, as vozes do verbo só dá para transformar, por exemplo, a voz ativa para a voz passiva somente os objetos, quando eu tenho um objeto direto, com verbos transitivos diretos, tá? Não tenho como fazer de outra forma. O indireto eu não tenho. Ó, por vezes de objeto direto e representa a mesma pessoa que o sujeito, ó. Atropelou-se em suas próprias palavras. Machucou-se todo naquele jogo de futebol. Olhei-me ao espelho. Então, eles são que servem de objeto direto ou por vezes de objeto indireto e representa, não que ele transforma o objeto direto, mas se eu tenho um objeto direto e indireto, ele vai transformar o direto e continua o indireto. Porque aqui, ó, em suas palavras, eu tenho que atropela algo em alguma coisa, né? Ó, todo naquele jogo ali, ó. Isso aqui eu tenho um objeto indireto. E ao espelho, ele é um objeto indireto. Só que isso daqui, gente, ó, esses pronomes, eles vão ser objetos diretos quando eu tenho na voz reflexiva, tá? Então, a única coisa vamos transformar em, por exemplo, na analítica. Foi atropelado em suas próprias palavras. Olha só. Foi atropelado em suas próprias palavras. Eu continuei, né? Ali foi atropelado, eu consegui colocar, tá? Na voz passiva. Então, tranquilo, na reflexiva. Machucou-se todo naquele jogo de futebol. Foi todo machucado naquele jogo de futebol. Olhei-me ao espelho. Foi olhado ao espelho. Então, eu consigo, e faz o mesmo sentido de como se tivesse nessa voz reflexiva, tá? As vozes verbais, sua conversão. Geralmente, por uma questão de estilo, aqui é como a gente vai transformar a voz, como a gente vai transformar a voz verbal, tá? A voz verbal só um pouquinho, deixa eu só mudar aqui. A voz verbal para a voz passiva, como a gente vem feito até agora com os primeiros exemplos. Ao fazer a transposição, o sujeito da voz ativa torna-se o agente da voz passiva e o objeto direto da voz passiva, da voz ativa, torna-se o sujeito da voz passiva. Então, ao transportar, nós vamos fazer uma inversão, por exemplo. Deixa eu arrumar aqui. Isso aqui é importante para vocês, ó. Tá? Isso aqui é importantíssimo. Ó, o exemplo. Aspiramos toda a casa. Esse objeto, isso aqui é o objeto direto. Então, para eu transformá-lo em passivo, fazer a conversão, tem que ter o objeto direto. O sujeito é o nós, que ele é oculto. O verbo, aspiramos, que é um verbo transitivo direto, certo? Ó, o objeto direto, então, é a casa toda. Isso daqui eu tenho uma voz ativa, porque eu tenho esse circuito, ó, sujeito, verbo e o objeto direto, ok? E aí tudo bem. O exemplo na voz passiva. A casa toda foi... É o mesmo exemplo de lá, só que eu transformei ela em voz passiva, olha só. A casa toda foi aspirada por nós. Olhem ali, ó. Eu tenho aqui a casa toda, certo?
Depois eu tenho aqui, foi aspirada, certo? E depois eu tenho aqui, por nós. Olhem ali. Então, gente, percebam que aspiramos a casa toda, o que se tornou o objeto direto lá na voz ativa, ele ficou o quê? O sujeito paciente, porque inverteu, olha só, tá? Nós temos o verbo auxiliar foi, temos o verbo principal aspirada e temos o agente da passiva por nós, ó. Percebam que ele, tá? Percebam que ele está introduzido pela preposição por. Perceberam aqui, ó? Olhem isso. Legal, né? Então, olha só. O que era objeto direto, ele vai se tornar um sujeito paciente. O que era o verbo aspiramos, ele vai ser o verbo principal, né? Olha só, o aspiramos, ele é o principal, então é ele que vai se tornar no particípio, ok? E o foi, no caso aqui, é o auxiliar. Aqueles lá, o ser, estar, ficar, né? Observe que o verbo auxiliar foi está no mesmo tempo verbal que o aspiramos. Estava na oração cuja voz é ativa. O verbo aspiramos na oração, cuja voz é passiva, está no particípio. Então, esse verbo auxiliar, ele tem que concordar, tá? Ele tem que concordar com o mesmo verbo do aspirava lá quando ele estava na voz ativa, tá? Enquanto o verbo aspiramos fica no particípio, certo? Vão anotando aí todas as dúvidas para a gente tirar daqui a pouquinho, tá? Aí, assim, aí eu coloquei aqui para vocês, ó. Opa, marca texto. Assim, a oração transposta para a voz passiva é formada da seguinte forma: sujeito mais verbo auxiliar, que é o ser, estar, ficar, conjugado no mesmo tempo verbal que o verbo principal da oração na voz ativa, mais verbo principal da ação conjugado no particípio, mais o agente da passiva, tá? É importante lembrar, isso aqui é uma regrinha, se vocês quiserem colocar essa formulazinha de como é transpassada da voz ativa para a voz passiva, coloquem isso aqui num cantinho aqui da apostila, é como se fosse uma fórmula, tá? Para vocês irem treinando, ok? É importante lembrar que somente os verbos transitivos admitem transposição de voz. Isso porque, uma vez que os verbos intransitivos não precisam de complemento, não tem objeto que seja transposto em sujeito. Eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Aqui a gente coloca como transitivo direto, tá? Admitem esse tipo de transposição, tá? Além de, façam uma notinha aí, que são os verbos transitivos diretos. Eu trouxe umas atividadezinhas aqui para nós fazermos juntos, tá? Eu queria que quem quiser responder junto comigo, por favor, fique à vontade, tá? Até para ver se... Tem ponto? Lógico, a participação tudo vale ponto aqui. Indique as vozes verbais da oração abaixo, tá? Até que, enfim, os vistos foram obtidos. Eu tenho aqui qual tipo de voz? Eu tenho a ativa, eu tenho a passiva analítica, ou a passiva sintética ou a reflexiva? Ativa? Cadê o verbo? Quem está falando? Não estou reconhecendo a voz. Não, calma. Olha o verbo aqui, ó. Foram obtidos. Eu posso dizer que é ativa? Não. Não.
Então, ele é o quê? Porque não é fácil, tipo, primeira vez ainda tem que dar uma estudada, porque se Sim. tacar um monte de coisa, com um monte de regra, daí fica complicado. Ué, sim. Mas eu não tenho como separar essas regras. Eu tenho que colocar tudo de uma Sim, vez, entenderam? Eu não posso picar, senão aí depois para juntar fica ruim. tô vendo aqui. Mas, tipo, não é difícil, só tem que mesmo que eu vou ter que dar uma lida de novo. Sim, com certeza. Nas atividades vocês vão assimilando, entenderam? Então, olhem só, verbo auxiliar mais particípio. Se eu tenho verbo auxiliar mais particípio, é que eu tenho passiva, uma voz passiva Analítica. analítica, isso mesmo, tá? Se fosse uma sintética, por exemplo, ele teria o pronome ser, tá? Ele ficaria na terceira pessoa, mas o pronome ser. Mas eu tenho aqui, ó, por isso é que eu digo para vocês, gente, ó, olhem o verbo, tá? Tudo que a gente faz na análise sintática, a gente tem que partir para o verbo. Aí a gente vai conseguir encontrar o agente, a gente vai conseguir se é passivo, se não é, tá? Então é o sujeito. Então a partir daí a gente consegue tudo. Olhem lá na letrinha B. Cortei-me quando fazia o jantar. Vamos lá. Verbo. Ó, Cortei. cortei-me. Lembram lá daquele pronomezinho? O que esse pronome está dizendo? Ele cortou alguém ou ele próprio se cortou? Eu acho que é professora. Eu acho que é. Não. Pode falar, Eu gente. acho que é aquela lá que, tipo, ele pratica e sofre ação. Isso, a reflexiva. Muito bem. É Porque isso mesmo. ele não Eu cortou achei. ninguém. Ele próprio se cortou. Estão entendendo? Ele próprio se cortou. Olha aqui, ó. Diversos funcionários, olha, lá vem o verbo. Foram demitidos. Olha lá o que eu falei para vocês que é introduzido, ó, pela preposição pela ou por, pela empresa. Tá vendo? Então eu tenho verbo auxiliar, eu tenho particípio. O que eu tenho aí? Voz passiva. Voz passiva analítica ou sintética? Sintética. Não, não tenho ser. Tem Analítica. analítica, olha só, verbo auxiliar mais particípio. Tá certo? Entenderam? Ó, vou transformar essa oração aqui em voz ativa só para vocês terem uma noção, tá? A empresa demitiu diversos funcionários. Né? Na voz ativa ela ficaria dessa forma, certo? Então, mas aí na voz passiva eu inverti a situação. Diversos funcionários foram demitidos pela empresa. Aqui ela é o agente paciente e aqui ele é o sujeito paciente, que foi ele que sofreu a ação. Ela fez a ação, pela empresa, no caso, né? Fez a ação em cima de diversos funcionários, no caso. Só que ele está invertido. E por conta disso se deu por causa dessa locução aqui, ó. Estão vendo? Ela permitiu que essa oração tenha o mesmo significado, mas ela permitiu de uma forma diferente. Ó, invadiu a casa à procura do refém. Invadiu, olha o verbo. Invadiu Eu a acho que é Invadiu. voz ativa. voz ativa. Muito bem, voz ativa. ativa. Exatamente, porque ó, invadiu a casa, alguém invadiu. Foi ele que invadiu, né? Então, eu tenho uma ordem toda bonitinha aí, ó. Não tenho um verbo auxiliar, certo? Agora vocês estão começando a clarear o negócio aí, ó. Não temos ali um verbo auxiliar, não temos o particípio, não tenho aqui esse pronome que dá o reflexivo, certo? Não tenho nada aqui, ó, que indica a introdução de um agente passivo. Então, ela está na voz ativa. Muito bem. Eles nos venceram. Eu acho que é voz passiva sintética. Por causa que ali do verbo na terceira pessoa. Sim, olha só. Vencer nós fomos vencidos por eles.
Então dá. Muito bem. É isso mesmo. Por causa desse. E aí vale a nossa regrinha aqui também, tá? Se eu tenho um pronome, o pronome pede para ficar pertinho dele, né? Palavrinha ima. O chefe não me chamou para a reunião. É a mesma situação aqui, ó. É reflexiva. Não, foi o chefe que não me chamou? Não pode ser reflexiva. É igual essa aqui de cima, ó. Ela é analítica. Tá? Uhum. Fechou, então? Agora nós vamos para as nossas... Que horas tem? Deixa eu só desligar nossa aulinha aqui para parar de gravar.